Tudo isso começou com um homem há um quarto de século. Em 1977, um jovem pastor chamado Edir Macedo teve a necessidade de fazer mais do que já vinha fazendo para acabar com o sofrimento no mundo. Inspirado pela presença do Espírito Santo em sua vida, deixou que uma pequena semente plantada em seu coração florescesse e se transformasse em palavras de fé. Palavras com o poder de mostrar a existência de um Deus vivo e presente para transformar a vida dos aflitos e necessitados. Se nós tivéssemos planejado a Igreja Universal do Reino de Deus, com certeza ela jamais existiria. Ela surgiu a partir de um profundo desejo de levar às pessoas o conhecimento do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ela surgiu dessa fome, desse desejo forte de resgatar o Deus da Bíblia, trazer o Deus da Bíblia para os dias atuais, trazer a fé viva dos nossos antepassados para o presente. Surgiu naturalmente de uma revolta pela situação vigente naquela época, quando as pessoas se preocupavam muito dentro das igrejas evangélicas em costurar vestes de santos. E o povo desesperado, faminto, pobre, necessitado, aflito, ficava do lado de fora. Daí então surgiu a obra do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. E conforme nós íamos passando essas ideias tão elementares, mas profundas e obviamente profícuas, porque elas trazem resultado, então o Espírito Santo foi agregando as pessoas, foi aumentando e surgiu então o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus no ano de 1977. Sem condições de pagar o aluguel de um templo, o jovem pastor pregava a palavra de Deus em praça pública. De um coreto no Jardim do Meier, no Rio de Janeiro, ele falava ao povo palavras de vida e esperança que tocavam todos os corações. Começava uma nova era de amor, paz e prosperidade para milhões de pessoas em todo o mundo. O bispo Edir Macedo fundou a Igreja Universal do Reino de Deus no dia 9 de julho de 1977, auxiliado por um grupo de pessoas de muita fé, determinação e amor pela humanidade. Naquela época, 10 obreiros saíam de porta em porta a distribuir folhetos com trechos do Evangelho, convidando todos a participarem das reuniões de uma nova igreja, que tinha uma proposição de vida capaz de mudar a realidade das pessoas. O número de pessoas que se reuniam para ouvir a palavra de Deus através do bispo Macedo aumentava a cada dia. Depois, houve a necessidade de uma sede, um ponto de referência. Uma loja no Largo da Abolição, onde um dia havia funcionado uma funerária, serviu para o trabalho. Curiosamente, um lugar onde se derramavam lágrimas de tristeza e dor foi se transformar num espaço destinado a salvar vidas de pessoas espiritualmente mortas. Cada vez mais aumentava o número de participantes das reuniões e um espaço ainda maior se fez necessário. Um amplo galpão de uma fábrica de móveis foi alugado num gesto audacioso do bispo Macedo. Naquele tempo, a igreja não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Depois de reformado, foi inaugurado no espaço do galpão o primeiro templo da Igreja Universal do Reino de Deus, no número 7702, da Avenida Suburbana, no bairro da Abolição. Tinha 1.500 lugares.
Logo em seguida, o templo foi ampliado para receber 2.000 pessoas. Assim mesmo, vivia lotado. O número de fiéis aumentava sempre, e foi com a participação desse povo que a Igreja Universal pôde crescer e cumprir a tarefa de levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. O bispo Macedo sempre disse que era preciso usar a fé com inteligência para aumentar o rebanho divino. Ele via no uso dos meios de comunicação de massa um meio de estender o alcance da palavra sagrada. Queria chegar a lugares distantes, alcançar pessoas impedidas de se mover, levar aos necessitados o alento da esperança. O primeiro passo foi dado através do rádio. Com mensagens evangélicas e testemunhos de vidas transformadas, começou a ser transmitido o programa O Despertar da Fé, pela Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro. O êxito do programa O Despertar da Fé permitiu um voo mais alto, a aquisição da Rádio Copacabana, transformada em uma alavanca para o trabalho no Rio de Janeiro. A rádio permitiu a conquista de um número sempre crescente de novos adeptos. O passo seguinte foi levar os programas para a televisão. Os primeiros foram transmitidos pela antiga TV Tupi do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, os programas chegaram a São Paulo e outras cidades brasileiras num processo constante de expansão. O crescimento da Igreja Universal sempre incomodou os invejosos, mas a aquisição da Rede Record de televisão em 1989 provocou a ira de seus inimigos. Teve início um período de brutal perseguição. Diariamente, emissoras de TV, jornais e revistas publicavam matérias mentirosas. Obreiros e fiéis eram ridicularizados e afrontados em seus ambientes de trabalho. Grupos hostis ao bispo Edir Macedo apareciam levantando falsos testemunhos contra ele. Uma rede de intrigas acabou provocando a sua prisão em maio de 1992. Alvo de terrível discriminação religiosa, o bispo Macedo ficou preso durante 12 dias em São Paulo, sem que houvesse qualquer motivo para justificar tamanha violência. O bispo Edir Macedo foi preso às 2h30 da tarde deste domingo, quando saía de um culto em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. 5 delegados, apoiados por 13 policiais fortemente armados, participaram da operação que visava deter o bispo Macedo, que a princípio foi levado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, na zona norte da cidade. O que eu sinto justamente é isso, eu sinto esse batismo de fogo. Eu me sinto como, eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. Paradoxalmente, isto é um privilégio, sofrer como eles sofreram por uma causa e por um Senhor que nós abraçamos de todo o coração. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, no momento a gente pode até nem entender a situação, mas eu tenho certeza que isso aqui é para o bem da igreja, é para o bem da obra que nós abraçamos, é para o bem da fé de todos nós, é para o bem da obra de Deus. Como a árvore se conhece pelos frutos que dá, aos poucos, aqueles que ridicularizavam a Igreja Universal e seus membros foram obrigados a se recolher. Muitos se deram conta da seriedade do trabalho desenvolvido através do bispo Edir Macedo. Os membros da Igreja Universal passaram a fazer a diferença na sociedade. Transformavam-se em cidadãos pacatos, trabalhadores e prósperos. Assim, os obstáculos foram sendo vencidos, enquanto a Igreja Universal se consolidava a cada dia, apesar de todas as tribulações. A palavra de Deus chega a milhões de pessoas, levando consolo e esperança a desesperados, a doentes nos hospitais, atravessando os muros dos presídios
promovendo mudanças de atitude, renovando vidas perdidas. Onde houver um aparelho de rádio ou de TV, um homem de Deus mostra que há um lugar capaz de provocar uma transformação total em sua vida. Um lugar que pode vencer o mal. Uma das características marcantes da Igreja Universal tem sido reunir um grande número de participantes nas reuniões e promover concentrações em estádios de futebol, ginásios e grandes áreas ao ar livre. No Rio de Janeiro, um dos primeiros encontros foi no estádio do Maracanã, que na época tinha capacidade para mais de 200 mil pessoas e ficou lotado. O evento foi um êxito completo. Repercutiu muito e passou a ser repetido sempre com grande sucesso em todas as grandes cidades brasileiras. O Bispo Macedo sempre quis levar o Evangelho a todos os povos do mundo. Ele sabia que não havia fronteiras para a palavra de Deus. Hoje, a Igreja Universal está em 85 países, cumprindo a sua missão. O primeiro templo da Igreja Universal do Reino de Deus no exterior foi inaugurado em julho de 1980 nos Estados Unidos. Um amplo galpão em Mount Vermont, Nova York, foi reformado e transformado em templo. Depois, foram inaugurados templos em Manhattan, Brooklyn e outros bairros da capital do mundo. A expansão chegou às cidades vizinhas e continuou por toda a América. Só na Califórnia existem dezenas de igrejas universal. Na Flórida, onde é grande a população imigrante, o número de novos adeptos cresce a cada dia. Dos Estados Unidos, a Igreja Universal estendeu-se ao Canadá e depois ao México. Junto aos mexicanos, desenvolve um trabalho intenso, principalmente com a população mais carente, levando a todos a certeza de um futuro melhor. É um trabalho assistencial que se estende a todos os povos, proporcionando condições para que todos lutem por um mundo melhor. A palavra de Deus não é um sistema de regras ou de imposições da parte de Deus para o ser humano. A palavra de Deus, muito além disso, ela significa os pensamentos de Deus, que são passados para as pessoas. Porque a partir do momento em que as pessoas absorvem os pensamentos de Deus, passam a pensar como Deus, então elas passam a ter um pedacinho de Deus dentro de si, e aí nada é impossível para elas. Absolutamente nada é impossível. Porque é a prática dos pensamentos de Deus que faz com que o milagre que nós queremos aconteça. Quando a igreja primitiva foi perseguida em Jerusalém, imediatamente ela se espalhou pelo mundo.